Meus amados irmãos, é sempre uma alegria nos reunirmos para juntos meditarmos na santa e bendita palavra do Senhor, nosso Deus eterno. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos pensarmos na palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, procurando a orientação do Senhor para nos falar. Na nossa primeira meditação, nós pensamos em como buscar a Deus para dirigir a nossa vida diante das circunstâncias que podem ser positivas ou negativas, mas sempre buscando dirigir e decidir segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Um outro tema que nós abordamos foi buscar a Deus para fortalecer a nossa fé, para que em meio às crises existenciais nós não estejamos afastados de Deus, mas firmados na sua grande misericórdia, no seu infinito amor, que abundantemente são derramados sobre a nossa vida. Buscar a Deus para dirigir a nossa vida, buscar a Deus para fortalecer a nossa fé, seja a nossa fé seja dia a dia robustecida, não é? Sob a orientação do Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Mas também nós devemos buscar a Deus para frutificar. O povo de Deus, ele sempre presenciou um cenário de crise. Desde quando o povo foi formado, ou que foi para o cativeiro, ou saiu do cativeiro, atravessou o período dos juízes, o período dos reis, sempre houve um período de crise, momentos de crise no povo de Deus. No entanto, sempre que este mesmo povo buscou a orientação de Deus, buscou ao Senhor, ele foi um povo frutífero, foi um povo abençoado e também abençoador, não é? Nós encontramos na Bíblia, meus irmãos, exemplos como o de Abraão, que aos 100 anos sendo abençoado por Deus com um filho, e a partir de então abençoar toda uma nação e também gerações posteriores, por exemplo, com o nascimento do Messias, não é? Meus queridos irmãos, quantos e quantos exemplos de personagens maravilhosos na palavra de Deus que frutificaram quando buscaram a presença de Deus. Lá na narrativa da fé, dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, nós encontramos o seguinte testemunho acerca de Abraão. Lá no versículo 8, capítulo 11 de Hebreus, assim diz a palavra de Deus que ele, Abraão, foi obediente à sua chamada, ele saiu sem saber para onde ia, mas em cada lugar que ele parava, ele edificava um altar em adoração, em louvor ao Deus eterno, né? Porque ele confiava inteiramente na intervenção de Deus na sua vida, a ponto de ser obediente, até mesmo quando Deus lhe pede que entregasse seu filho Isaque em sacrifício. Mas nós temos também a história de Davi, que história linda, a do rei Davi, não é? Aquele homem que se coloca à disposição de Deus. A vida de Davi nunca foi uma vida muito fácil, como nós pensamos. Eu quero dar apenas um exemplo aqui. Quando ele se apresenta para uma luta desigual contra um gigante filisteu por nome Golias. Mas ali naquela luta ele frutificou porque ele buscou a orientação de Deus. Nós encontramos assim lá em 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 e 46. Quando Davi olhou para aquele homem, para aquele obstáculo que parecia intransponível, para aquele gigante que parecia invencível, a ponto de amedrontar todos os guerreiros do exército de Israel, mas Davi olhou para ele e disse o seguinte: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Por que não citar também um outro exemplo de um homem que frutificou? Muitas vezes nós achamos que a nossa idade já passou do tempo de frutificarmos, mas olha o que este homem fez. O homem que eu vou me referir é Moisés. Com a idade de 80 anos, ele também frutificou, quando ele foi recrutado por Deus para uma missão das mais difíceis. Qual era a missão? Tirar o povo hebreu, da escravidão egípcia, de enfrentar o mais temível homem da história da sua época e conduzir este povo deserto afora até a entrada da terra prometida. Meus irmãos, ele começa aos 80 anos uma vida frutífera, para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Lá em Lucas, capítulo 8, versículos 5 a 8, nós encontramos Jesus narrando uma parábola, a parábola do semeador, aonde ele ensina que a semente caiu em solos diferentes. No versículo 5, Jesus disse que a semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Muitos de nós talvez já tenham passado naqueles trilhos na roça, no interior, lá naquele interiorzão, Muitas vezes eu já passei por trilhos assim, e que só cabe uma pessoa. Então nós andamos um atrás do outro, e aonde nós pisamos, fica realmente o chão fica batido, fica aquele solo duro, como se fosse um concreto mesmo, o pisoteio dos animais. E ali a semente caiu e ela não frutificou. Mas uma outra semente caiu sobre a pedra, secou-se porque não havia umidade suficiente para germiná-la. Uma outra caiu entre espinhos, e a palavra do Senhor diz que ela foi então sufocada. Mas uma quarta semente, ela caiu em boa terra e ela produziu fruto 100 por 1. Esta semente que caiu em boa terra, meus irmãos, essa boa terra é o nosso coração, é a nossa vida. Quando o Senhor olhou para nós cheio de misericórdia e por sua graça infinita, esta semente que é o Evangelho transformador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo germinou em nossa vida. Como é maravilhoso isto, meus amados, meus queridos irmãos. Mas se nós formos para um dos capítulos mais belos da Bíblia, que é João capítulo 15, aonde ali nós podemos nos concentrar um pouco neste capítulo, no Evangelho narrado por São João, Jesus fala do nosso profundo relacionamento com Ele e com o Pai, quando nós desejamos produzir frutos. Porém, ele estabelece alguns critérios que nós precisamos observar. Primeiro, as condições para a produção de frutos. Quais são as condições para produzirmos frutos? Primeira coisa que o Senhor nos diz é que nós precisamos ser podados, Ou seja, essa poda significa pureza. Aqueles galhos improdutivos, ressecados, aqueles galhos que já estão, que a seiva não corre direito neles, aqueles ramos precisam ser podados, cortados, para que haja uma brotação nova, para que haja realmente maior possibilidade de flores e frutos naquele galho. Então a primeira coisa é sermos podados. E Jesus disse assim: toda vara que dá fruto, Ele a limpa. Quem? O Senhor, o viticultor, a limpa para que dê mais fruto. E no versículo 3, Jesus afirmou que esta poda é efetuada por sua palavra. A palavra
do Senhor é a espada do Senhor, é a espada do Espírito, a espada que o Espírito Santo usa para modificar a nossa vida, para limpar a nossa vida, para podar os galhos que precisam ser podados em nosso viver, para produzirmos mais e melhores frutos. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus também afirmou em João 17, que se vós permanecerdes em mim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, que a palavra do Senhor é o poder santificador em nossa vida, à medida que nós vamos nos alimentando desta palavra, à medida que nós vamos sendo abastecidos da palavra do Senhor, nós vamos também nos santificando, vamos sendo purificados, vamos sendo podados pelo divino viticultor. Mas Deus disse que nós devemos permanecer nele. Versículo 7, se vós permanecerdes em mim, é mais uma condição para produzirmos frutos. Se vocês permanecerem em mim, permanecendo em Cristo, que é a videira, e nós os ramos. Quando nós permanecemos em Cristo e reconhecemos que nós somos os ramos e que precisamos permanecer nele para produzirmos fruto, aí então nós alcançamos muitos privilégios. O primeiro privilégio que nós temos, irmãos, alcançado ali em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, é que nós recebemos uma nova vida em Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas também um outro grande privilégio que nós temos é que nós recebemos em Cristo, quando permanecemos em Cristo, permanecendo nele, nós já recebemos o perdão de todas as dívidas que tínhamos resultantes do pecado. A palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E assim, em Cristo também, nós nos tornamos filhos de Deus. Que maravilha, não é? O próprio Senhor vai nos afirmar em João capítulo 1, que, mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Ou seja, quando pela fé nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, a partir daquele momento nos tornamos filhos de Deus. E a nossa salvação, ela é eterna em Cristo Jesus. Ninguém jamais pode tirar a salvação de alguém, nem a igreja, nem o pastor, nem o rei, nenhuma força no universo é capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme está estabelecido na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. E assim, nós temos um outro privilégio. Por sermos filhos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Ah, irmão, que grande e maravilhosa bênção! Que maravilhosa bênção! Fazermos parte da família de Deus, como filhos amados de Deus. Nós somos uma só família em Cristo Jesus, nosso bendito e eterno Salvador. Você sabia que neste capítulo 15 de João, a palavra permanecer aparece cerca de 11 vezes
para descrever exatamente a nossa relação com o Senhor Jesus, a relação entre os ramos e a figueira, não é? É preciso que nós estejamos realmente nesta videira maravilhosa que é o Senhor Jesus. Precisamos permanecer também guardando a palavra do Senhor. Permanecer guardando a palavra do Senhor é uma outra condição para darmos frutos. Jesus disse: e as minhas palavras permanecerem em vós, versículo 7, se guardardes os meus mandamentos, versículo 10. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: para que a palavra de Cristo abunde em vós ricamente. A palavra do Senhor Jesus deve abundar no meu e no seu coração de forma abundante, meu amado, meu querido irmão. Mas quando a palavra de Cristo, ela está em nosso coração, quando ela é abundante em nossas vidas, ela produz alguns frutos maravilhosos em nossa vida, irmãos. Por exemplo, ela nos fala ali em Colossenses 3,16 sobre ensino e admoestação, que devemos ensinar e admoestar uns aos outros, não é? Mas também há uma permanente adoração, não é, por parte de nós, quando nós reconhecemos que a palavra do Senhor está abundando em nossa vida, em nosso coração, que ela está nos conduzindo cada vez mais para perto do Senhor, para estarmos diante do Senhor, e nos leva a termos um coração grato a Deus. Sabe que talvez uma das grandes dificuldades do povo de Deus hoje seja de se apresentar diante do trono da graça de Deus com toda a sua gratidão. Por exemplo, no dia de hoje, quantas vezes nós paramos para agradecer a Deus pelas inúmeras bênçãos? Durante a semana você já parou para agradecer a Deus porque Deus lhe concedeu inúmeras bênçãos? Só pelo fato, irmão, de nós levantarmos pela manhã, de abrirmos os olhos e contemplarmos todas as bênçãos do Senhor, de termos o pão de cada dia, de termos o ar para respirar, de termos um dia criado pelo Senhor para nele vivermos, de termos o privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor, de termos o privilégio de, no final de todo um dia de atividades, nós pararmos, nos deitarmos e descansarmos os nossos corpos. Isso é privilégio, meu irmão, isso é bênção de Deus. Então nós devemos parar dia a dia e agradecermos ao Senhor. Mas também nós devemos pensar que esta permanência em Cristo e em sua palavra, ela traz como resultado, primeiro, a glória de Deus. Quando eu permaneço em Cristo, quando eu permaneço na palavra de Cristo, eu vou estar glorificando ao Senhor em minha vida e através da minha vida, porque a minha vida vai tornar-se um testemunho vivo. A palavra do Senhor vai estar plantada em meu coração, em minha vida, e vai estar transbordando e alcançando novas pessoas. O Senhor Jesus, no versículo 8 do capítulo 15, disse assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha, nós somos discípulos do Senhor, seguidores do Senhor, filhos de Deus,
E nós glorificamos a Deus produzindo frutos por meio da permanência do Senhor e de sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Nisso nós glorificamos então a Deus, o Pai eterno. Vai também resultar em alegria plena de termos uma vida cristã vivida na presença de Deus. Meus queridos irmãos, no versículo 11, Jesus disse: estas coisas eu vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Quando nós permanecemos em Cristo, nós produzimos frutos, e ao produzirmos frutos para o Senhor, há alegria em nossa vida. Há uma alegria tão grande quando o povo de Deus, ele tem consciência, quando o servo de Deus tem consciência de que ele está sendo dirigido pelo Senhor, que ele está buscando ao Senhor, e nesta busca do Senhor, ele está produzindo fruto, e o Senhor está sendo glorificado, e a sua vida está cada dia mais repleta de alegria plena em viver a vida cristã na presença do Senhor nosso Deus. Mas essa produção de frutos, quando nós permanecemos em Cristo, é uma produção de frutos de maneira abundante. Versículos 4, 5, 8 e 16, e nós podemos perceber também que esta produção de fruto é, de certa maneira, uma vida santificada, uma vida fiel aos mandamentos e à palavra do Senhor nosso Deus, porque é da permanência em Cristo que vem a abundância de frutos. Jesus mesmo disse que sem Ele nós não podemos operar coisa alguma. Então nós dependemos dele para todas as coisas, meus amados irmãos. Precisamos também viver quando esta palavra do Senhor, ela opera em nossa vida, essa permanência na palavra de Deus, ela nos faz viver em amor, não é? Em amor. Os versículos 9 e 12 vão falar exatamente sobre isso, que nós devemos nos amar uns aos outros. Então nós vamos viver a nossa vida cristã amando uns aos outros, buscando o Senhor em nossa vida, cada momento que nós vivermos. E amor não é um discurso. Amor não é apenas uma fala a respeito de amor. Muitas pessoas falam que amam. Amor é prática, amor é ação. Quando Deus falou que nos ama, Ele mostrou em ação. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Senhor agiu com amor por cada um de nós, e Ele espera que nós também estejamos agindo assim com amor, não apenas discursando sobre amor, mas sobretudo agindo com amor. Meus amados irmãos, mas prepare-se para uma coisa: quando você guardar a palavra de Deus em seu coração e permanecer firme na palavra, quando você estiver produzindo frutos para a glória de Deus, guiado pelo Espírito Santo, você deve se preparar para uma coisa: você vai ser odiado inteiramente pelo mundo. As pessoas do mundo vão ter ódio de você, como teve ódio do nosso Senhor, vão também odiá-lo. Então prepare-se para isto. E nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos diz que é uma bênção sem igual o ser odiado pelo mundo, pelas pessoas que também odeiam o Evangelho e a sua palavra. Vamos ouvir as doces palavras de Jesus. Ele disse assim, em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12:
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, meu amado irmão, a permanência em Cristo e em sua palavra vai resultar da glória de Deus. Sim, oh Deus, seja glorificado na minha e na sua vida, que estejamos produzindo frutos para a glória do Senhor, que nós tenhamos uma vida plena em Cristo Jesus, não é? Que haja abundância na produção de frutos, que vivamos em amor, nos preparemos também para sermos odiados por este mundo, meu irmão. Concluindo, o Senhor Jesus conta uma parábola que é narrada por Lucas no capítulo 13, versículos 6 a 9, onde o Senhor fala sobre a bondade e a severidade de Deus, pois Deus ele exige frutos e não folhas, vida e não apenas discursos vazios. E nesta parábola contada por Jesus, ele vai falar de uma figueira, não é? Aquela figueira que ela recebia todos os cuidados do horticultor, ela recebia chuva que molhava as suas raízes, ela recebia os raios solares, o ar que lhe transmitiam vida, porém não produzia frutos. Ela era uma planta coberta de aparência que defraudava os fins para os quais havia sido plantada. Será, irmãos, que nós também não nos assemelhamos a esta figueira? Esta parábola ilustra muito bem que no reino de Deus, que na igreja, uns produzem frutos e outros não. Bem, se nós olharmos para o cenário de atividades da igreja do Senhor, isso é mostrado claramente, meus irmãos, pois enquanto uns estão lutando bravamente para que a igreja cresça, para que a igreja produza frutos para a glória de Deus, outros ficam apenas na posição de contemplação, sem nenhuma produção para a igreja e para o reino de Deus. Pensando na igreja, no reino de Deus, no mundo em que nós vivemos, que ou quais frutos nós estamos produzindo, meus amados e queridos irmãos? Qual tem sido a nossa contribuição para o melhoramento da igreja, do reino de Deus e da denominação batista? Qual tem sido a minha, a sua, a nossa contribuição para isso? A figueira ilustrada por Jesus, ela mesmo colocada num lugar propício para a produção de frutos, era considerada uma árvore inútil. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Mas se nós estivermos nesta posição, meus queridos irmãos, sempre há uma maneira de mudarmos. Nesta mesma parábola, ilustra a infinita bondade de Deus, a graça e a misericórdia de Deus em sempre nos dar uma nova oportunidade. Vejam que a parábola nos mostra que o dono da vinha, ao procurar e não encontrar frutos na figueira, disse ao viticultor, lá no versículo 7, eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho, corta-a, para que ocupe ela ainda lugar na terra de forma inútil. No entanto, o viticultor intercede dizendo assim: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite esterco. Se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-á. Irmãos, o Senhor Jesus é misericordioso para conosco, está sempre nos estendendo a sua graça, a sua misericórdia e nos dando uma nova oportunidade.
Nós somos ramos, irmãos, e estamos ligados à videira verdadeira, tendo o eterno Deus como maravilhoso viticultor. O meu e o seu propósito no reino de Deus é sempre de produzir frutos, pois isto agrada e glorifica a Deus Pai. Nós recebemos toda a nutrição, toda a saúde da videira para frutificarmos. Assim sendo, busquemos a Deus e mesmo diante das dificuldades que estejamos enfrentando, frutifiquemos para a glória de Deus, pois é dele que vem todo o nosso vigor, é dele que vem toda a nossa força, toda a nossa coragem, toda a disposição para fazermos a obra de Deus, sem nos esquecermos que o Senhor Jesus está conosco, porque ele o prometeu dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim sendo, sejamos ramos produtores de frutos ligados à videira verdadeira. Amém, amém e amém.